dignidade. Como é base nesse entendimento, Moretti apresenta a conceituação de direitos humanos de Ramos, na qual estes são, abre aspas, um conjunto mínimo de direitos necessários para assegurar uma vida do ser humano baseada na liberdade e igualdade na dignidade. Isso é fundamental. Com esse conceito, a Moretti vai fundamentar toda essa trajetória de pesquisadora na área de política, era advogada. Então, um conjunto mínimo de direitos necessários para assegurar uma vida digna de ser humano, baseada na liberdade, igualdade e fraternidade, dignidade. Segundo Moretti, depois da Segunda Guerra Mundial, foram criados 2 pactos. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Além dos 2 pactos, outros aparatos internacionais para a proteção dos direitos humanos foram assinados e ratificados pelos Estados, que passaram a se submeter à autoridade de instituições internacionais, com relação à tutela e fiscalização em seu território do cumprimento das obrigações assumidas por meio desses instrumentos. Dessa maneira, a violação de direitos humanos previstos em tratados passou a significar o desrespeito a obrigações internacionais pelo Estado e a sua sujeição à responsabilidade internacional. Para Saviani, segundo Marshall, a questão dos direitos se desdobram em civis, políticos e sociais, sendo civis exercício da liberdade individual, ir e vir, expressão do pensamento, celebração de contratos e propriedade, que vem do século XVIII. Já os políticos são mais recentes, que é o direito de votar e ser votado, do século XIX. E os sociais é acesso de todos os indivíduos a um padrão mínimo de bem-estar social, que é apenas no século XX. Por essa teoria, a educação se configura como um direito social. Artigo 6º da Constituição Federal de 1988. O que é a educação? São direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Saviani analisa que, no entanto, é preciso considerar que essa classificação tripartite dos direitos individuais resulta um tanto formalista, não apresentando a realidade em suas múltiplas determinações, articulações e contradições. A seu ver, abre aspas, a educação, para além de se constituir em determinado tipo de direito, o direito social, configura-se como condição necessária, ainda que não suficiente, para o exercício de todos os direitos, sejam eles civis, políticos, sociais, econômicos ou de qualquer outra natureza. A participação ativa nessa sociedade, vai dizer, o exercício dos direitos de todo tipo pressupõe o acesso aos códigos escritos. Eis porque este mesmo tipo de sociedade elegeu a escola em sua forma principal e dominante de educação e advogou a universalização da escola elementar, como forma de converter todos os indivíduos em cidadãos, isto é, em sujeitos de direitos e deveres. Tal importância da educação escolar acentua-se ainda mais no contexto atual chamada sociedade do conhecimento. Aliás, importa lembrar que, apesar de sua ampla difusão, a denominação de sociedade do conhecimento não é tratada para caracterizar a época atual. Melhor seria, talvez, falar-se em sociedade da informação. Isso porque conhecimento implica a capacidade de compreender as conexões entre os fenômenos, captar o significado das coisas e o mundo em que vivemos. Contudo, como sabemos, importa distinguir entre a proclamação dos direitos e a sua efetivação. A cada direito corresponde um dever. Se a educação é proclamada como um direito,
e reconhecido como tal pelo poder público, cabe a esse poder a responsabilidade de prover meios para que o referido direito se efetive. A tese da importância da educação como direito fundamental, condição necessária para usufruir outros direitos, também é compartilhada por Moretti, para quem direito à educação não é apenas um direito social que ela coloca de segunda dimensão. O direito à educação é o grande exemplo da interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos, apresentando características de direitos de primeira e terceira dimensões, também dada sua conexão com a liberdade, que é a primeira dimensão, fraternidade e desenvolvimento, que é a terceira dimensão. Para Moretti, a educação, o direito à educação, prende-se à realização pessoal e, nesse sentido, é corolário da individualidade humana e dos princípios de liberdade, direito de primeira dimensão e da igualdade. No plano coletivo, o direito à educação conecta-se com a vida em sociedade, com a participação política, com o desenvolvimento nacional, com a promoção dos direitos humanos e da paz, que é da terceira dimensão. Dessa maneira, o direito à educação não envolve apenas o direito a uma política educacional pelo Estado, direito de segunda dimensão, mas também o direito a um processo individual de conhecimento, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, conforme prevê a Constituição, a DUDE e a Convenção contra a Discriminação no Ensino de 1960. O direito à educação é, portanto, um direito multidimensional e instrumental que contribui para a efetivação dos direitos de todas as dimensões. Vou repetir. O direito à educação é, portanto, um direito multidimensional e instrumental que contribui para a efetivação de direitos de todas as dimensões. Segundo Saviani, a proclamação da educação como direito foi se incorporando ao discurso dominante e, progressivamente, foi sendo também consagrada na ordenação legal, culminando com o disposto da seção 1 da educação, integrante do capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto, do título 8º da Ordem Social da Constituição Federal vigente, promulgada em 5 de outubro de 88, e o primeiro dispositivo dessa seção, o artigo 205, proclama que a educação como direito de todos e dever do Estado, da família. Olha só a nossa Constituição. A educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Não bastasse a clareza desse enunciado, a norma é reforçada pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 208, os quais estabelecem que, abre aspas, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, parágrafo 1º, e o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. No entanto, Saviani pergunta: em que grau o Estado assumiu, ao longo da história no Brasil, o dever correlato de garantir o direito de todos à educação? Então, esta é uma pergunta a ser respondida mais adiante. Agora eu vou deixar em aberto para vocês colocarem questões relativas a essa primeira fase do diálogo que eu fiz entre os dois autores sobre a questão da educação como direito e se de fato é direito, vocês concordam que é um direito. E para aproveitar, vou colocar aqui um problema dos pais darem aula, não levarem as crianças às escolas, que é homeschooling, e colocarem professores para dar aula para os seus alunos em casa. O que vocês acham disso? Quem gostaria de falar?
Eu acho que essa é uma visão de. Ai, peraí, meu cachorro tá subindo aqui. É, eu acho que essa é uma. Quando você pensa nisso, você considera a escola só como um lugar onde você vai aprender conteúdos, né? Onde, como se a educação fosse importante só para aprender conteúdos, português, matemática, geografia e tal, sendo que não é só isso, né? Existe uma sociedade e uma cultura, e estar na escola é muito importante para isso, né? Para conviver em sociedade, para aprender uma cultura e também para aprender a respeitar as diferenças, né, entre as pessoas. E eu acho que isso, mas normalmente quem defende, quem faz isso, acho que lá em outros países, sei lá, onde que tem isso, nos Estados Unidos eu sei que tem, acho que são mais pessoas protestantes, se eu não me engano, e que exatamente são pessoas que querem negar uma cultura e um tipo de, sei lá, né, partes assim da cultura que eles consideram mudana, e por isso que eles preferem dar aula dentro de casa mesmo, não que a criança não vá aprender nenhuma cultura, mas que ela consiga, assim, os pais conseguem manter ela dentro de uma bolha, né? E ensinar apenas aquela cultura, não sei, religiosa, cristã, não sei. Eu acho que quem tem interesse nisso normalmente é esse tipo de pessoa, né? É uma opinião importante. O Matheus e a Lohane gostariam que eu explicasse novamente a pergunta. Eu estou perguntando, eu dei uma pausa aqui, né, porque a sequência vai fazer a comparação do direito consagrado na Constituição, da educação e do Estado, né? E aí eu estou colocando uma para trás se tem alguma dúvida quanto ao conteúdo e o que acham dessa proposta dos pais ensinarem não ser obrigatório tirar esse artigo da Constituição, 208, esse parágrafo que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Então, se vocês estão de acordo com isso ou não, porque por isso não mandar as crianças da escola em idade escolar é crime. Por que está tendo aula remota? Por causa disso, para cumprir a Constituição. O que vocês acham? É isso que eu estou perguntando, entendeu? Professora? Sim, José. Boa noite, colegas. Me chamou a atenção para comentar isso daí a partir da exposição que a senhora trouxe da perspectiva multidimensional e instrumental, que a educação também assume no contexto de direito. O chamado ensino domiciliar, o homeschooling, eu acredito que ele tem alguns limites no conteúdo da multidimensionalidade que ele alcança, porque não é somente o fato do conteúdo. O direito à educação ele também está interlaçado com os direitos da infância e da adolescência, com outros direitos que estão consagrados na Constituição para a infância, para a juventude. Dentre eles, a escolarização, não só a escolarização. E também enquanto perspectiva instrumental que a senhora passou ali no slide, né? Eu acredito que ainda representa um desafio muito impraticável de se realizar o homeschooling em larga escala, a partir dos critérios que a gente tem adotado aí, visto em outras disciplinas, dos processos avaliativos para perceber a escolarização, o aprendizado e os preparos também que as famílias podem destinar para essa formação. Não seria a escala desejável, né?
razões de consciência, de religião e outras coisas, eu acredito que a Constituição tem preservado essa garantia, tanto que nós temos a segurança na escola pública como opção das ciências das religiões, né, nessa perspectiva, não proselitista, diferente da família que opta e escolhe quando quer colocar o seu filho numa escola confessional, seja ela qual confessionalidade. E, numa opinião particular, eu acredito que o homeschooling ele ainda é mais uma bravata política que quer se equiparar a um modelo norte-americano que tem uma outra concepção enquanto entes federativos, né? Não existe um órgão central como nós temos no Brasil que faz uma diretriz nacional junto com os entes federados, mas que faz também o processo avaliativo, que também faz o acompanhamento desses desempenho, que tem esses instrumentos como uma régua nacional. Nos Estados Unidos, cada estado tem uma autonomia de Constituição, vamos assim dizer, que estabelece esses critérios, né? E, por fim, eu lembrei daquele filme Capitão Fantástico como um conteúdo. A gente já discutiu isso em algumas outras disciplinas, né? Daquela família que quer educar os filhos distante do contato urbano, né? E desenvolve todos os conteúdos programáticos de uma escola, enquanto escolarização, humanísticos, né, de outras formações, pela autonomia de educar que eles querem. Mas é uma outra realidade, uma outra perspectiva, né? Enfim, quanto ao homeschooling brasileiro, eu acho que é mais uma bravata do titular de plantão da presidência, junto com a equipe que está atualmente no Ministério da Educação, e ela não traz conteúdos de escolarização, né? Mas o homeschooling lá não é política pública, né? É uma das opções. Em alguns estados, os pais cobram, né, do estado a presença, por exemplo, os que são a Vancouver, Vermont, norte, no sudoeste americano, o Estado banca com tudo. A educação pública lá é muito boa. Inclusive, eles são mais próximos do socialismo. Já os texanos, eles são mais próximos do homem de negócios. Então, as crianças não são obrigadas a ir para a escola. A Califórnia é um misto. Então, cada realidade é uma situação. Mas não que os americanos não tenham alguns princípios que os unem. E esses princípios são poucos, e a Constituição norte-americana não é muito grande. Inclusive, as emendas, por exemplo, o FOIA é baseado... O que é o FOIA? É o acesso à liberdade de imprensa, a liberdade de acesso à informação, e não para ocultar. E se não tivesse essas regras comuns, não seria possível. Aqueles países estariam em guerra constante. A guerra só acabou lá porque eles fizeram uma constituição e alinharam várias emendas e princípios constitucionais, e as últimas guerras foram alinhadas nas emendas constitucionais. Não é o melhor dos mundos, mas, de certa forma, aqui engessa muito. No entanto, estão querendo quebrar algumas cláusulas pétreas, e uma delas é essa, a do oferecimento do ensino obrigatório, porque não é todo o ensino, é obrigatório. O que é obrigatório no Brasil? Educação básica, que no passado eram 5 anos apenas, era o ensino primário. Daqui a pouco a gente vai ver como é que essa questão da obrigatoriedade do Estado investir foi muito lenta a entrada.
Olha, se nós abrirmos mão para o Estado, para que a gente quer um Estado, então? Para eles não iam se manterem? Para as custas da gente, trabalhador? Né? Então, nós temos que decidir se queremos ou não ter um Estado, porque do jeito que as coisas estão caminhando, é isso que está aparecendo. Mais alguém? Então, vamos seguir adiante? Alberto, quer falar? Eu queria comentar só, complementando. Boa noite, vocês estão conseguindo me ouvir todos? Sim, eu estou Sim, pelo né? menos. Ah, sim. Era só fazer mais uma reflexão ali de acordo com o que o José havia colocado. A questão da quebra da cláusula Petler é muito problemática para a gente, né? Porque se mesmo tendo essa cláusula, a gente não conseguiu alcançar os índices, né, de erradicação do analfabetismo, de 100% de adesão ao ensino infantil. Então, fica muito mais complexo sem ela, né? Sem essa cláusula pétrea. E nós, né, falando do homeschooling, no Brasil, pelo que eu consigo ver, né, há uma divisão muito interessante entre o processo educacional público para o privado, né? No Brasil sempre existiu o colégio privado, nunca foi proibido, e eles fazem uma divisão de quais setores da sociedade vão se educar juntos ou separados, né? Então, os pobres sempre junto deles mesmos e os ricos ou de classe média em outro âmbito educacional durante a vida inteira. Então, isso gera uma segregação dentro da sociedade muito grande. Se a gente for falar no fim da obrigatoriedade e na abertura do homeschooling, isso vai virar, assim, esticar nessa diferença em um cenário muito maior, onde vão ter várias pessoas que não vão ter nem acesso, enquanto outras vão poder ser educadas fora da escola, talvez por um processo, inclusive, melhor, porque dependendo de quem opta por esse tipo de ensino, né? Lembrando que a gente já tem no Brasil que os filhos dos mega milionários, eles nem se educam aqui, né? Já vão direto para a escola de base, já estudar, ou nos Estados Unidos ou na Europa. Então, só ressaltar que esses processos que estão sendo colocados, eles podem piorar cada vez mais a desigualdade social no âmbito educacional também, né? As tuas reflexões são pertinentes e vão ao encontro com as minhas. O Bourdieu, que é um sociólogo francês, ele analisou esse fenômeno, a dualidade da escola capitalista. E a escola, ela exatamente reflete e expressa essa dualidade básica entre dominante e dominado, ou seja, de classe que detém o capital e a classe que detém o trabalho para manter-se vivo. E lá na França, a pesquisa que ele fez, e depois essa matriz foi aplicada em outros países, e essa realidade se confirma. Inclusive, o exame é o mecanismo que mais é eficiente nessa rotulação entre as classes sociais. E a escola homeschooling, por exemplo, homeschooling, é exatamente essa proposta, de não levar as crianças para o antro da escolarização, para do risco, da contaminação, das ideias, até a morte, tiros aí. Então, os setores da sociedade, sobretudo os ligados às camadas mais abastadas da população, de intuito de proteger os seus filhos ou filhas. Para proteção do quê? Vão criar seres melhores, mais generosos ou mais ávidos pela proteção pessoal em detrimento de todos, né? Então, essas são outras questões que eu também me pergunto. Mas alguma outra consideração interessante como essa que Matheus colocou? Matheus, Roberto. Passar adiante.
Então, o Saviani ele retoma a história da educação desde o período da colônia, num artigo, né, ele faz essa síntese, e já no Brasil da colônia, com o regimento de Dom João III, a pobreza inicial era latente. E Portugal, quando os padres que vieram aqui, eles só trouxeram de Portugal a própria roupa do corpo e os alimentos obtidos via escola. Eles não vieram com nem roupas, nem salário, nada. Os padres, Anchieta e Manuel da Nóbrega, viviam, sabe como aqui? De esmola, com a mesma roupa, a mesma batina que eles vieram de Portugal. O plano já da Rede Nísia, porque tudo gira em torno do dinheiro. Direito, para ter direito, tem que ter dinheiro. Entendeu? Essa é a equação que ele faz. Porque a cada direito tem dinheiro para fazer valer esse direito. Então, o Saviani, ele, partindo dessa situação de chegada daqui, nós somos colonizados, nós não fomos, nós não emergimos daqui desse solo. Nós fomos colonizados, ou seja, portugueses vieram aqui e as pessoas que vieram como porta-chaves da coroa foram padres, jesuítas, e eles vieram apenas com a roupa do corpo e com as esmolas, viviam de esmolas. Para fazer frente a essa miséria, foi instalado em 1654, ou seja, 150 anos depois, 1500 que chegaram aqui, depois de quase um século e meio depois, é que foi instalado uma lei, mediante um plano da Redízimia, ou seja, 10% seriam aplicados à manutenção dos colégios jesuíticos, porque antes não tinha nada. No entanto, Saviani critica essa classificação, pois quando os jesuítas foram expulsos em 1759, apenas 0,1% da população atendida, quem deixou, né, essa população educada, e ainda, exceto mulheres, que representavam 50%, e escravos e negros livres, os padres, enfim, apenas 0,1% foi educada por esses jesuítas. Então, eles usavam 10% da educação para alimentar os colégios, só que, de fato, o que os jesuítas educavam era quem? 0,1% da população. Depois veio uma fase chamada pombalina na história da educação. A primeira é dos jesuítas, de 1500 a 1740 e 50, e depois vem a pedagogia pombalina. O que acontece nesse período, em termos educacionais? Os primeiros ensaios de se instituir uma escola pública estatal. Enquanto nos períodos colonial, tínhamos não apenas uma escola estatal, eram os padres, que recebiam ainda por cima 10%. Depois de 1759 e 1827, são os primeiros ensaios, haviam aulas régias, e essas aulas régias era o professor que dava aula na sua casa, ou seja, ele não precisava pagar o prédio, nem a comida, nem nada. Então, em 1772, ele vive com um subsídio literário, isso quando chegava. Então, a partir dessa proposta, foi baixada a Carta-Lei de 10 de novembro de 1772. E o que é essa Carta-Lei? O que ela diz? Abre aspas, nestes reinos e ilhas dos Açores e Madeira, de R$1 em cada canada de vinho e de R$4 em cada canata de aguardente, de R$160 por cada pipa de vinagre, na América e África, de R$1 em cada ratável de carne que se cortar nos açougues, e nelas, e na Ásia, de R$10 em cada canada de aguardente, das que se fazem nas terras debaixo de qualquer nome que se lhe dê ou venha a dar. Então, é estipulada essa lei que estabelece uma quantidade X para a produção desses bens que, na época, existiam aqui. As aulas régias
se concentravam dominantemente no ensino que corresponderia ao nível secundário, em especial as classes de latim. A responsabilidade do Estado se limitava ao pagamento do salário do professor e às diretrizes curriculares da matéria a ser ensinada. Consequentemente, deixava-se a cargo do próprio professor a provisão das condições materiais relativas ao local, geralmente sua própria casa, e a sua infraestrutura, assim como aos recursos pedagógicos a serem utilizados no desenvolvimento do ensino. Essa situação era ainda agravada pela insuficiência de recursos, dado que a colônia não contava com uma estrutura arrecadadora capaz de garantir a obtenção do subsídio literário para financiar as aulas velhas. Agora temos o terceiro momento, que é o Império. Com a independência política outorgada por Dom Pedro I, em 25 de março de 1824, a primeira Constituição brasileira que se referiu à educação, apenas em seu último artigo, número 179. Instalado o Primeiro Império, foi aprovado em 15 de outubro de 1827, um documento legal que ficou conhecido como Lei das Escolas de Primeiras Letras, pois estabelecia no artigo 1º, abre aspas, em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos haverão SIC as escolas de primeiras letras que forem necessárias. Vejam só, de 1500 a 1807, são mais de 300 anos. E só depois de 300 anos é que foi anunciado esse princípio educacional. Vamos ver como é que ele se desfecha. Considerando, porém, que as províncias não estavam equipadas nem financeira, nem tecnicamente para promover a difusão do ensino, o resultado foi que atravessamos o século XIX, sem que a educação pública fosse suficientemente incrementada. Com isso, o direito à educação gratuita, proclamado na Constituição, não contou com as condições necessárias para ser realizado. Olha, a Constituição de 15 de outubro de 1827 foi a primeira Constituição e ela não foi cumprida. Durante os 49 anos correspondentes ao Segundo Império, entre 1840 e 1888, a média anual dos recursos financeiros investidos em educação foi de 1,80% do orçamento no governo imperial, destinando-se para a instrução primária e secundária a média de 0,47%. Rui Barbosa constatava em 1822 que o Estado do Brasil consagra a esse serviço apenas 1,99% do orçamento geral, enquanto as despesas militares nos devoram 20,86%. Dessa forma, o Sistema Nacional de Ensino não se implantou e o país foi acumulando um grande déficit histórico em matéria de educação. Continuava, pois, a persistir o conflito entre a proclamação do direito à educação e a sua efetivação. Regime republicano, Primeira República. Nossa segunda Constituição, a primeira do regime republicano, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, também se limitou a enunciar apenas um princípio educacional. Neste caso, o da laicidade, fixado no artigo 72, que assim o enunciou. Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos. Dado que no Império, que era um regime político centralizado, a instrução popular estava descentralizada, considerou-se que a fortiori, na República Federativa, um regime político descentralizado, a educação deveria permanecer descentralizada. Com esse argumento, se postergou, mais uma vez, a Organização Nacional da Instrução Popular, mantendo-se o ensino primário sob a responsabilidade das antigas províncias, agora transformadas em estados federados. Isso para a educação primária, porque a educação da elite ela continuava sendo mandada para o exterior.
Ao longo da Primeira República, o ensino permaneceu praticamente estagnado, o que pode ser ilustrado com o número de analfabetos em relação à população total, que se manteve no índice de 65% entre 1900 e 1920, sendo que o seu número absoluto aumentou de 6.348.869 para 11.401.715 em 1920. A nova Constituição Republicana, aprovada em 16 de julho de 1934, será a primeira a destinar todo um capítulo à questão educacional. Trata-se do capítulo 2 da Educação da Cultura, que integra o título 5 da Família, da Educação e da Cultura. Nesse capítulo, podemos identificar os seguintes princípios educacionais. Universalidade da educação, ao proclamar no artigo 149 que a educação é direito de todos, isso também teve a presença marcante dos pioneiros da educação, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e outros, né? Mas, sobretudo, Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo fizeram um rascunho dessa Constituição e é considerado um marco da educação brasileira que até hoje não foi cumprido. Gratuidade no ensino primário, a linha A do parágrafo único do artigo 150, obrigatoriedade do ensino primário, liberdade de ensino, seleção pelo mérito, estabilidade dos professores, remuneração condigna com o corpo docente e liberdade de cátedra. Vinculação orçamentária, artigo 156. A União e municípios aplicarão nunca menos de 10% e os estados e o Distrito Federal nunca menos de 20% da renda resultante dos impostos na manutenção e no desenvolvimento dos sistemas educativos. Provimento dos cargos do magistério oficial por concurso. Vitaliciedade nos cargos no magistério oficial. Inamovibilidade dos cargos. Essa reforma da Previdência que está vindo aí vai acabar com isso. Estado Novo. Sob a égide da Constituição do Estado Novo, surgiram as leis orgânicas do ensino, optando-se, assim, por organizar a educação nacional por partes, e não como um sistema integrado e regulado por uma lei unificada. Então, teve o golpe, né? Acabou essa Constituição, ela foi negada, e aí veio uma educação facelada, cada pedaço era de um jeito. Quando surge cumprimento à norma constitucional que estabelecia como dever prioritário do Estado o ensino profissional, as leis orgânicas regularam, além dos ensinos primário e secundário, os ensinos industrial, comercial e normal, complementados pela criação do Estado Nacional da Aprendizagem Industrial, SENAI, e do sistema orçamentário da retirada da Constituição de 77, que instituiu o Estado Novo. Então, vocês têm dois momentos, claramente. No início do século XX, nós temos movimentos políticos dos liberais, representados pela Escola Nova, do Anísio Teixeira, do Fernando de Azevedo, Darcy Ribeiro, entre outros, e os burgueses que estavam começando a se desenvolver, a economia burguesa, que chamava os pioneiros como tópicos, que ele colocava a educação como liberdade no centro da educação, e os burgueses, da linha liberal, mais rasa, queriam apenas a educação para ensino profissional. Então, os educadores, colocava Adam Smith, não podem quebrar as máquinas. Então, até o Adam Smith quis propôs a educação na Inglaterra. E aqui, depois de muitos séculos, 2 séculos depois, nós temos, então, a lei orgânica do ensino comercial, do ensino profissional, e assim por diante. E é um ensino dual, de um lado profissional e do outro propedêutico. Então, o propedêutico dá acesso à universidade. Nesse momento é criada a Universidade de São Paulo. E a do Rio foi desativada, mas
A Universidade de São Paulo permaneceu. A Segunda República. A Constituição de 46, promulgada em 18 de setembro, retomou, de certo modo, a sistemática iniciada com a Constituição de 34 e interrompida com o Estado Novo. Com efeito, ela reservou no título 6 da Família da Educação e da Cultura o capítulo 2 da Educação e a Cultura, onde contemplou todos os princípios previstos da Constituição de 34. Além disso, essa carta retomou a vinculação orçamentária, fixando em 20% a obrigação mínima dos estados e municípios e 10% da União. No entanto, em 55, tínhamos os seguintes índices: União, 5,7%, estados, 13,7%, e municípios, 11,4%. Aí, com a década de 60. A Constituição promulgada pelo regime militar em 24 de janeiro de 67 tratou da educação, título 4, da família, da educação e da cultura. Quanto aos princípios educacionais, observa-se que houve uma relativação do princípio da gratuidade, quando no inciso 3 do parágrafo 3 do artigo 168 se afirmou, sempre que possível, o poder público substituirá o regime da gratuidade pelo de concessão de bolsas do ensino superior. Aí a gente já percebe a influência norte-americana, porque lá, da década de 60, que começaram as bolsas. E aqui também começa-se a aplicação de bolsas, nesse período. Além disso, essa carta não contemplou os princípios da seleção pelo mérito, estabilidade dos professores, remuneração condigna do corpo docente, vinculação orçamentária, vitalicidade e mobilidade fiscal. Ela não contemplou. A Constituição de 69, formalmente emenda constitucional número 1, de 17 de novembro de 69, baixada pela junta militar, que assumiu o governo da doença de Costa e Silva e a posse do general Emílio Garrastazu Médici, manteve os mesmos dispositivos relativos à educação anteriormente indicados, introduzindo apenas algumas mudanças em redação. No entanto, a Constituição do Regime Militar, baixada de 67, e a emenda de 69, voltaram a excluir a vinculação orçamentária, que esse governo está querendo excluir. Constata-se, então, que o orçamento da União para Educação e Cultura caiu de 9,6% em 65 para 4,31% em 75. Nova República. A Constituição de 5 de outubro de 88 dedica uma seção específica à educação, onde se estipula, com base no ensino, os princípios da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas do ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais do ensino, garantindo na forma de lei planos de carreira para o magistério público com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurando regime único para todas as instituições mantidas para a União e gestão democrática do ensino público na forma da lei. Isso tudo está sendo desmontado. No entanto, com o texto constitucional estabelece esses percentuais mínimos em relação à receita resultante de impostos, além do desrespeito costumado à norma estabelecida na Carta Magna, encontrou-se, especialmente a partir do governo do FHC, outro mecanismo de burlar essa exigência. Passou-se a criar novas fontes de receita, nomeando-as, porém, não com a palavra imposto, mas utilizando-se o termo contribuição, como são os casos da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, contribuição providória sobre a movimentação financeira, CPMF, que, aliás, Vigimete está pressionando o Congresso e é rejeitada, mas causa novamente, e contribuição sobre intervenção do domínio econômico, CID.
A essas receitas, como não recebem o nome de impostos, não se aplica a vinculação orçamentária constitucional dirigida à educação. Então, eles não podem dirigir, porque a cada imposto tem que tirar a parte da educação, porque a educação é uma causa pétrea. Está vinculado, mas eles não dão o nome. Persistência do conflito na situação atual. Dada essa histórica resistência a investir na educação, dada essa histórica resistência a investir na educação, o Brasil chegou ao final do século XX sem resolver um problema que os principais países, inclusive nossos vizinhos, Argentina, China, Chile e Uruguai, resolveram na virada do século XIX para o século XX. A universalização do ensino fundamental com a consequente erradicação do analfabetismo. Para enfrentar esse problema, a Constituição de 88 previu, nas disposições transitórias, que o poder público, nas suas 3 instâncias, a União, os Estados e os municípios, deveria, pelos 10 anos seguintes, destinar 50% do orçamento educacional para essa dupla finalidade. Isso não foi feito. Nesse diapasão, Saviani argumenta que já podemos conjecturar sobre um novo plano que será lançado em 2022, prevendo, quem sabe, mais 20 anos para resolver o mesmo problema. Vê-se, pois, que o direito à educação segue sendo proclamado, mas o dever de garantir esse direito continua sendo protelado. Nesse contexto atual, essa tendência protelatória é adicionado outro ingrediente, representado pela demissão do Estado, que alimenta o recurso à filantropia e ao voluntariado, transferindo para a sociedade civil em suas diferentes instâncias a responsabilidade pela educação. Para Saviani, nos últimos 20 anos, tal tendência vem se manifestando no fortalecimento da iniciativa privada e envolvendo uma franca privatização do ensino superior. Parênteses, vocês viram agora que foi liberado recursos para a educação básica privada? Enquanto as públicas não recebem, coitado, né, dos empresários. Dominado pelos grandes conglomerados com participação internacional, por meio de ações na Bolsa de Valores, passa pelas parcerias público-privadas, as famosas PPPs, pela conversão de dirigentes e ex-gerentes da educação pública em consultores de ensino, grupos privados, pela adoção por governos municipais e estaduais de material didático produzido por grupos privados, como Coque, Anglo, Positivo, Objetivo, entre outros, e chega à responsabilidade de toda a sociedade pela educação básica. Moretti analisa em uma sua pesquisa o caso de Anhanguera e conclui que essa oferece uma educação de massa, a maioria na versão EAD, limitada, de baixa qualidade, que só visa o lucro e que fere vários princípios constitucionais. Saviani argumenta que essa tendência do poder público em transferir a responsabilidade pela educação para o conjunto da sociedade, guardando para si o poder de regulação e de avaliação das instituições e dos resultados do processo educativo, operou uma inversão no princípio constitucional que considera a educação direito de todos e dever do Estado, passando-se a considerar a educação pública como dever de todos e direito do Estado. Por esse caminho, Saviani formula a hipótese de que será acentuada a equação perversa que marca a política educacional brasileira atual, assim caracterizada: filantropia, mais protelação, mais fragmentação, mais improvisação, que é igual a precarização geral do ensino no país. Na pesquisa de Moretti, que Moretti sintetiza em seu artigo, o Estado brasileiro tem violado o direito à educação nos tratados internacionais. As principais observações e recomendações finais de 2009 foram preocupação com o fato de que 43% das crianças entre 7 e 14 anos
não completavam a oitava série de educação básica e idade apropriada. 43% não completavam a educação básica. Como é que isso está hoje? No 2009. Nós estamos em 2020. 2011. Como é que está? Como é que estão esses índices? A educação infantil. Quanto que ela está formando? Se entra no ensino infantil e pega a saída no ensino médio. De cada 100 que entra no ensino infantil, sai quantos no ensino médio? No Brasil? Que isso é educação básica. É para isso que esse direito da direito à educação deve ser obrigatório, educação básica. Educação superior é interesse do cidadão, mas a educação básica é dever do Estado. Vamos pesquisar isso? 2. A preocupação com a permanência de disparidades significativas no acesso à educação superior, baseada em região geográfica, ordem, etnia e gênero. Acontece isso mesmo na educação superior? Há disparidades? Então, o acompanhamento dos avanços e retrocessos dos estados nessa temática é facilitado atualmente pelo grande volume de relatórios e recomendações proferidos pelos órgãos internacionais. Esse fato, em conjunto com a possível assinatura e ratificação pelo Estado brasileiro do protocolo facultativo do PIDESP, indicam um novo panorama em prol da efetivação desse direito, seja por meio da possível pressão internacional, power of embarrassment, a ser exportada pelo Estado brasileiro, caso não sejam cumpridas. E isso foi no governo do PT. Nessa época, a gente estava vivendo o governo Dilma. E agora? Conclusão. Para Saviani, a solução para se ativar o direito à educação ocorrerá com a implantação do Sistema Nacional de Educação. Seu funcionamento será regulado pelo Plano Nacional de Educação, ao qual cabe, a partir do diagnóstico da situação em que o sistema opera, formular as diretrizes, definir as metas e indicar os meios pelos quais as metas serão atingidas no período de vigência do plano definido pela nossa legislação em 10 anos. Se o caminho que o autor aponta for efetivamente seguido, o direito à educação estará assegurado a todos os brasileiros. Entretanto, alerta Saviani, se novamente enveredarmos por disputas localistas, perdendo de vista o objetivo maior da construção de um sistema educacional sólido, consistente, regido por um mesmo padrão de qualidade, que torne a educação pública acessível a toda a população do país, sem uma única exceção, mais uma vez se estará adiando a solução de um problema educativo. As perspectivas não serão nada animadoras, pois um país que não cuida seriamente da educação de suas crianças e jovens, propiciando as novas gerações com a formação adequada, está caçando o próprio futuro. Aí eu coloco essas referências. Isso ele escreveu em 2010. Naquela época, estava ainda sendo tramitado o Plano Nacional de Educação. O plano foi acionado, mas o sistema não. Agora, recentemente, foi aprovado o Fundeb, que vai se tornar causa pétrea, Mas será que vai ser mesmo causa pétrea? E, de outro lado, tem o direito e os recursos, porque não é possível, não é coerente eu falar para vocês. Vocês podem ler o texto e eu não dou condições mínimas de você ter acesso a esse texto. Ou seja, os recursos materiais, porque eles são necessários também. Ninguém faz voa sem asas, seja elas de motor, de avião, helicóptero, enfim. Vocês caem, é lei da física. Então, há um direito
a infraestrutura, que é a base material, e a superestrutura, que é a legislação, os direitos e a cultura. Os dois têm que estar em harmonia. Então, o que vocês acham dessas teses que eu gostaria de ter apresentado para vocês hoje? E vamos, então, fazer um debate. O José Carlos colocou ali direito de todos e dever do Estado, versus direito do Estado e dever de todos. E na Constituição está direito de todos e dever do Estado. Isso daí é a questão da causa pétrea. E aí essa polêmica. Então, quando falarem para vocês que o Brasil não investe, o que investe é pouco. Não, ele não investe. É isso mesmo, Lohane. E esse problema vem se arrastando historicamente. No Brasil colônia, nós não tínhamos direito, nós não tínhamos nem nação. Quando nós conquistamos a independência, ela foi apenas formal, mas, de fato, nós estávamos ligados à Inglaterra, economicamente. Saímos de Portugal para a Inglaterra. Depois, para os Estados Unidos, que continuamos até hoje. Nosso capitão de plantão que o diga. Então, onde é que a gente vai parar? É uma realidade. Historicamente, eu peguei esses autores, porque eles são consagrados e não há nenhuma ideologia aqui. São fatos. Professora, só um rápido comentário num dos conteúdos que a senhora falou do Saviani. Eu acredito que ele olha com uma lucidez peculiar quando referencia o Plano Nacional de Educação como constitutivo do alcance a partir das suas metas, né, daquilo que se assegura enquanto direito. Agora, nós temos dois planos decenais, né? Estamos na execução do segundo plano decenal. Mesmo previsto em 88, a gente está na execução do segundo. E as metas desse segundo, elas são ainda no seu conjunto, né, bem distantes dos 50%. Algumas alcançaram ali patamares de 70%, 80%, mas a boa parte das previsões e do que vem ocorrendo de monitoramento, aliás, se desidratou, inclusive financeiramente, os acompanhamentos em nível de monitoramento, né? O que escamoteia um pouco esse mau resultado. Ele é ruim, mas ele poderia ser pior se o monitoramento fosse mais sistemático, científico, enfim. Eu avalio que a não responsabilização dos gestores que estão no âmbito da educação, não somente esses, né? Mas esse conteúdo, a gente deu muita musculatura para a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, para dar uma responsabilização do gestor, teto de gastos e tudo mais. Agora, essa política da educação como segurança de execução, o gestor não está cumprindo com as metas, não tem essa preocupação, ou se tem, não tem o interesse de alcançá-la, né? Basta cumprir o piso, e se eu tiver o piso, eu estou fazendo, né? A meta não é um conteúdo. Mas o Saviani aponta como segurança, eu acho que esse é um caminho consistente, o Plano Nacional de Educação, pelo menos como estratégico, já que a gente não tem outro conteúdo de educação nacional,
né? Você colocou uma questão que é bastante séria. O monitoramento das políticas públicas. Não é possível monitorar o dinheiro, o recurso. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, na época do Roriz. O Distrito Federal ele tem mais dinheiro para a educação, porque aqui é um Distrito Federal. Então, além da cota que ele recebe no bolo fiscal, ele recebe, por ser a sede do governo, da presidência da República, do aparato do Estado, ele recebe algo além. E tudo tem que estar vinculado com a educação. E eu orientando uma especialização, hoje doutor, né, que trabalha no governo federal, observou que, na época até da construção daquela ponte do Roriz, ele pegou a movimentação contábil do destino, do recurso da ponte, na rubrica educação. E justificou aquele desvio pela rubrica educação. E, de fato, não era para a educação, nem era a ponte. Era para uma outra questão, mas que estava tão encoberta que ele não conseguiu ter acesso. Então, maracutaias são, assim, frequentes, porque o nosso povo ele é mantido na ignorância. Não é à toa, porque na divisão internacional do trabalho, aí combinando com uma outra consideração que o Alberto está colocando aqui no chat, a América Latina é para apenas ser agrária exportadora. E a parte do norte, a Europa e a América e o Canadá, são a tecnologia de ponta. E hoje implica também o conhecimento, as vacinas, enfim. E aí, países da América Latina que querem se emancipar, ou seja, romper com essa cadeia de agrário exportador para sempre, são boicotados, são retirados, inclusive. Então, é para pensar se nós não temos que nos unir novamente, o que fez as gestões, embora contraditoriamente, o mostrou a Moretti, né? No caso da educação do PT dos anos 2012, com os acordos internacionais. Mas o PT, por outro lado, rodou a América Latina, criou o Mercosul, ampliou as redes de comércio latino-americanas, incluiu Cuba e Venezuela, enfim, criou uma rede de solidariedade latino-americana que a atual gestão desconsidera. Brigamos com todos os nossos vizinhos, só com a América do Norte que a gente tem contato. Por que isso? Se nós somos, historicamente, os mais explorados do planeta. Tanto em queimadas, as devastações ambientais todas. Daqui a pouco, eu não estou sendo alarmista, mas em 2006, o Al Gore, que foi o vice-presidente dos Estados Unidos, do Bill Clinton, ele escreveu um livro e fez um filme chamado Uma Verdade Inconveniente. E é sobre esse padrão predatório de capitalismo selvagem, na base da exploração do gás carbônico, dos resíduos não renováveis, como a gasolina, etc., que daqui a alguns anos, ele previa, iriam acontecer distúrbios, né? Inclusive distúrbios genéticos. Esse vírus não é outra coisa do que essa agressão que o homem, o ser humano, coloca na natureza. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco amplo, né? Agir localmente, mas perceber ampla. Porque a nossa elite, nós vamos deixá-la manter, como é que a gente vai fazer? Vamos ter que conversar politicamente. E esse é o espaço, né, das políticas públicas
esse é o momento, né? Esse momento da gente de iniciar essa conversa. Bom, são 2h19. Hoje está muito quente e o tema foi bem pesado. Nós vimos 500 anos, 600 anos, né, de história que a gente não está bem na educação. Então, é disso que vai tratar essa disciplina, tá? As políticas públicas, o ideal, que vocês sabem que agora é um direito, né, que é um direito subjetivo, inclusive, e está lá, nós temos, inclusive, um Fundeb recém-aprovado, para sempre, com o CAC e tudo, ou seja, o CAC que é o destino para que cada real vai para onde e precisa ser monitorado. E por que não está sendo? Né? Então, essa é a ideia que essa unidade, né, começou com essa problemática. Quis passar para vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida? Pois é, Alberto, é bom você estar escrevendo isso, que as pesquisas podem ser várias, né? E o pano de fundo é esse, quanto à educação, né? Não é outro termo de direito Estado, é esse. O Brasil é o curral do mundo. Pois é. Tem sido tratado. Bom, então eu vou dar a palavra para vocês se despedirem e até a semana que vem, né? A quinta-feira, às 20 horas, né? Um pouquinho antes de chegando aqui, tá bom? Para eu poder, às 8, 10, estar apresentando. E à medida que vocês puderem entrarem para fazer a parte também assíncrona, né? Vou colocar algumas questões aí assíncronas para vocês. Vamos estimular o debate também assíncrono, tá? Boa noite a todas e todos. Obrigada a vocês por terem me acompanhado e colocado questões tão instigantes. Muito bom receber feedbacks tão maduros.